Boa tarde a todos. Gostaria aqui de deixar o nosso agradecimento a cada um de vocês, participantes, em estarem presentes junto com a gente no segundo workshop Gota Protegida. Esse é o primeiro dia de 5 encontros que nós teremos nas próximas semanas, que nós vamos tratar de temas super relevantes, super importantes, relacionados ao manejo e controle de plantas daninhas. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Gostaria de agradecer a cada um colaborador da Rizobacter, a nível Brasil, o pessoal aqui do escritório, da Argentina, que teve a sua participação, sua contribuição nesse grande evento. Ok, pessoal? E, para a gente já poder iniciar, e sem muitas delongas, eu gostaria aqui de chamar o nosso querido professor Robson Ozip. Professor, o senhor me ouve? Alô, perfeito, Rafael. Maravilha, Perfeito. Professor. Primeiramente, eu gostaria aqui de deixar o agradecimento da Rizobacter. De primeira mão, você ter aceitado o nosso convite em fazer parte desse evento, um tema super relevante, ao qual o senhor já vem aí há mais de 30 anos, né, lecionando, professor já prestando consultorias em diversas regiões do Brasil, com foco no manejo e controle de plantas daninhas, professor. Assim, nós estamos muito felizes mesmo, tá? De verdade, em contar com a tua presença. Nós tivemos oportunidade de conversar aí ao longo da semana, né? Eu vi que o senhor preparou realmente a apresentação, o tema com bastante carinho, com bastante dedicação, para que realmente a gente possa, né, utilizar essas informações de uma forma mais eficiente, para que a gente consiga ser mais eficiente no nosso controle das plantas daninhas. Professor, muito obrigado mesmo. Então, a partir de agora, professor, está tudo ok com a apresentação? Tudo certo? Ok. Então tá jóia, professor. Então eu vou pedir a gentileza que o senhor compartilhe a tela conosco, né? Para a partir daí a gente começar então a tua apresentação, professor. Muito obrigado mesmo. Ok. Rafael, obrigado pela oportunidade. Obrigado a Rizobacter em teu nome, Marcato, Moia, e muito obrigado. É muito bom, num momento como esse. Rafael, enquanto eu estou falando, acho que o pessoal... Aí, já compartilhou, legal. É muito bom. Eu acho que eu vou ficar até às 10 falando aqui, porque quando eu estou aqui na sala, no meu escritório trabalhando, a mulher não manda na gente. Tinha que ter a Lei Maria da Penha, Rafael, para o homem, para nos proteger do serviço escravo que nós estamos, né? Eu viajo muito, você tem razão, eu rodo aí o Mato Piba, diferentes regiões, e nos últimos meses aí nós estamos reclusos, mas continuamos trabalhando. Essa semana mesmo, Rafael, nós estivemos junto com o pessoal da Coam, amanhã nós vamos estar com o pessoal da Cocamar, desenvolvendo algumas ações para enxergar o que nós podemos fazer como estratégia no controle de plantas daninhas. Eu gosto de, como meu orientador, o professor Velini Marcato, ele diz assim, você vai fazer uma apresentação, começa pelo tema. Estratégias. Essa palavra vem do grego, de estrategas, era o general. Quando um general fazia um planejamento da guerra e ele ia para uma batalha, mesmo com um número menor de soldados, quando ele se planejava, ok, ele podia ganhar, ele tinha até um sinal, quando a guerra não estava ok, ele dava um toque de recolher, recolhia os soldados, afiava as armas, curava os feridos e reorganizava o ataque. Na minha opinião, Rafael, no tocante ao manejo de plantas daninhas, nós estamos no momento de recolher armas, talvez afiar a enxada. Muitos estão apelando para a enxada, para a grade home, para o arado. Nós precisamos pensar nisso para reduzir. O papel nosso de pesquisador, de vocês agrônomos, quem está na assistência, é atender o produtor que nos ouve, porque a missão do agrônomo é conseguir que o produtor produza mais com custo menor dentro disso. Então, nessa pegada, se a gente olhar, é uma estratégia lá do milênio passado, quando a gente falava de paraquat, isso era uma inovação, e hoje o paraquat, infelizmente, ou felizmente, não sei, está saindo do mercado. Então, como dinossauro, eu sou formado no milênio passado, final da década de 70, eu me formei, Rafael, e dei aula há mais de 30, quase 35 anos, na cadeira de matologia e nos últimos anos de agroecologia também. Eu ironizo que eu fico um pouco médio que o monstro, né? Trabalho um pouco nesse link.
E nós já usamos ferramentas arcaicas no passado. Mas eu queria usar essa figura aqui, ela resume assim: se vocês olharem aqui na parte de baixo, onde o cursor está aqui, isso é a curva de ocorrência de plantas daninhas. Nós temos um período agora aqui que, quando diminui a incidência de chuva, nós temos um estresse de seca, a curva diminui. Infelizmente, a partir de setembro, a incidência de chuva volta novamente a correr o acréscimo. Assim como a curva da Covid, o Marcato, a ideia é nós usarmos ferramentas. Eu queria, veja, nós não temos como não falar de cobertura verde, de manejo outonal, de dessecação de pré e de pós. A estratégia da Covid não é reduzir a curva, é isso que nós queremos. Então, é trocar figura, como é que a gente pode minimizar esta agressividade e o prejuízo que as plantas daninhas nos causam hoje. E quando a gente fala de cobertura verde de palhada, parece uma incongruência, mas a palhada é muito importante, meu caro, para minimizar a presença de plantas daninhas. O agricultor que plantou milho safrinha e colocou a braquiária no meio, quando ele colhe o milho, quase eu não tenho pé de galinha, eu não tenho buva, eu não tenho amargoso. Nós aqui no Paraná, nós estamos fechando a colheita de milho, Marcado, e a gente vê o agricultor está colhendo e a buva já está com 10, algumas áreas que eu vi, com 20. Então, infelizmente, quando eu não tenho uma outra cobertura complementar e eu não uso produto residual no milho, a pressão de saída do capim amargoso no momento de colheita da soja causa um prejuízo muito grande. Olha esse gráfico, como é que é interessante. Se eu tenho uma área ao longo aí do verão, inverno, 2 anos de safra, uma área aqui embaixo de soja, pousio, eu tinha 14 plantas de capim amargoso por metro quadrado. Quando só o fato de entrar com milho safrinha já caiu para 6,4 por metro quadrado, de 14 para 6. Mas o lado bom disso, quando eu tenho soja com milho braquiária, é menos que uma planta. Então, a opção de cobertura verde, Rafael, não é herbicida, mas é um sistema produtivo que me auxilia e reduz, sem falar dos benefícios da palhada, da matéria orgânica e tudo mais. O pior é o pousio. Mesmo o trigo já reduz a população de capim amargoso. A gente está abordando isso e nós temos pontos diferentes, Marcato, que a gente precisa colocar no circuito. Por exemplo, quando eu penso na estratégia de herbicidas agora, Professor, Rafael, o senhor me permite, o senhor me ouve? Rafael. Manejo outonal. O que é outono no Rio Grande do Sul? Para quem conhece Luiz Eduardo Magalhães, o que é outono lá em cima, no lenho? O que é outono na 163? Então, hoje seria mais correto nós abordarmos o manejo pós-colheita. Essa era uma ferramenta, se vocês entenderem esse gráfico aqui, nós terminamos a colheita de milho. Até o plantio da soja, essa janela de pousio ela pode ser maior ou menor. Mas quando eu termino a colheita do milho, no passado, no milênio passado, década de 80, de 90, o agricultor ele tinha uma cultura, ele terminava a cultura, ele limpava a área no outono, pós a colheita. Infelizmente, a entrada de transgênico deu uma ilusão de que agora era muito fácil limpar a área, controlar a planta daninha. Então, se é muito fácil, ele perdeu a cultura de aplicar depois da colheita do milho safrinha. Eu falei que a buva está desse tamanho. O agricultor não faz nada, Marcato. Quando ele vai plantar final de setembro, outubro, o tamanho do capim amargoso lá dentro, ele está com 1 palmo, 2 dentro, e a dificuldade de controlar agora essas plantas é muito maior. Então, eu preciso entender que se eu não fizer o manejo pós-colheita, a pressão do mato que vai sair depois, ela é muito maior. Eu tenho uma pressão aqui que dificulta o controle.
Mas, como diz o gaúcho, ele, quando tinha a ilusão que o glifosato controlava tudo, ele não fazia aplicação depois da colheita, E, aplicação professor, pós-colheita. até uma dúvida, né? O senhor falou muito bem em relação a essa parte do manejo cultural, né, que é super importante, faz parte, né, de todo o contexto para a gente ser mais eficiente no controle das plantas daninhas, principalmente as plantas daninhas aí de difícil controle. Mas pensando no manejo químico, né, professor, que eu acredito que é o que a grande maioria do nosso público que está nos assistindo hoje, que realmente tem grande interesse em entender um pouquinho mais, né, ter uma profundidade, descer um pouco mais o nível em relação ao controle químico, né? O que o senhor poderia trazer para nós em relação a esse ponto, professor? Rafael, exatamente isso. Não é possível, no cenário hoje de resistência de plantas, que o glifosato não controla, a gente não consegue uma receita, né, de bolo. Então, nós precisamos entender a cobertura verde, a redução de espaçamento de milho para 50 é interessante, mas eu preciso, Rafael, entrar com controle químico. E no manejo outonal, está seco, professor, aplica. Terminou a colheita do milho, espera a palhada sentar, entra. Nós temos opções de produtos que vão travar o amargoso, podem controlar a buva que está presente. E quando chegar próximo do plantio, a gente, com uma aplicação na dessecação, agora nessa dessecação pré-semeadura, Rafael, nós vamos ter chance de controle. Porque quando eu chego próximo da semeadura da soja, se eu fiz o manejo outonal lá atrás, essas plantas estão num tamanho menor. O manejo para isso fica mais fácil nessa chamada operação de limpeza ou de dessecação. E aqui, Rafael, vai entrar agora o produto químico. Rafael, no passado, o agrônomo ele tinha que entender de identificar plantas, saber qual planta que era. Com a entrada de soja RR, glifosato controla tudo, doutores. Para que preocupação de identificar? Nós vamos voltar no momento que eu vou precisar identificar a planta para saber qual que é o produto que eu vou aplicar, mistura do quê? E uma ferramenta que não dá para tirar. O pré-emergente, nas 2 últimas décadas, ele foi varrido para baixo do tapete. E com isso nós estamos aumentando doses. A gente fazia uma de glifosato. Durante o ano, hoje, nós fazemos 4, 5. Na pós-emergência de soja transgênica, ô Moia, nós fazíamos uma aplicação em pós e o agricultor colhia no limpo. Uma grande parte do Brasil hoje, os agricultores, eles esperam 20 dias, fazem uma, esperou muito, o mato está grande, ele tem que aplicar outra em pós de glifosato ainda. São 2. A dose de cletodin do Select, por exemplo, era 0,4. Hoje nós estamos falando no Paraguai de 1,4, 1,5. Então, nós estamos perdendo as moléculas. E o produto em pré, ele vai ajudar a preservar glifosato, os graminicidas DIN e FOP. Então, a estratégia do pré-emergente é permitir que a cultura saia no limpo. Porque se eu aplicar um pré, olhe atenção para essas 2 áreas, da esquerda e para a direita. A cultura saiu no limpo, é mais fácil com o pós-emergente. Quando a planta estiver pequena, eu tenho facilidade de controle. Mas o pré, eu preciso ter o pré e eu posso tirar uma de glifosato em pós. Eu não estou falando de eliminar, eram 2 agora, eu vou colocar uma. Eu tenho que ter produto que controla estreita e larga, é imprescindível para isso. Agora, uma preocupação, professor, e a fita oculta? Eu coloco o produto em pré-emergência e ele causa um prejuízo muito grande para a cultura. Ele fala de fita oculta, Rafael, mas ele não enxerga mato competição oculta. E o carry-over, eu apliquei Spider, se eu plantar milho depois vai travar o milho. Senhores, se nós trabalharmos com as doses posicionadas no solo correto, eu não tenho problema de produto em pré causar o efeito na cultura que eu vou plantar depois. E a pegada do produto em pós-emergência, Rafael, é importante ser colocado aqui. Eu preciso, dentro do possível, limpar a área, aplicar o pré, plantar no limpo e, o principal, colher no limpo. Porque se eu colho a soja, o milho no limpo, eu não vou gastar com manejo outonal.
O dever de casa é nós posicionarmos os produtos de forma correta. Agora, de novo, eu preciso saber quais as plantas presentes. E dentro da fazenda, de todas as glebas, eu não tenho o mesmo produto em tudo. Eu tenho dificuldade. E os produtos, às vezes, eles nos surpreendem, Rafael. É isso mesmo, professor. Assim, o senhor conhece muito mais do que eu, né? Existe aí dezenas de herbicidas, né? Seja pré-emergente, pós-emergente, enfim, uma infinidade, né? Mas aí vem sempre aquela pergunta, né? E aí, claro, dependendo do banco de daninhas que eu tenho, mas realmente todo herbicida funciona, não funciona? Enfim, essa é sempre a grande dúvida, né? Eu posso usar um herbicida para tudo, enfim. Esse é o grande ponto, né, professor? E aí, ele funciona, não funciona? Essa interrogação que fica na cabeça até do amigo cão, né? Todas as vezes que nós aplicamos produto, herbicida funciona, nós sabemos que não, né, Rafael? Às vezes nós... E aí o produtor, quando fala comigo, Marcato, ele diz assim, professor, o glifosato de hoje não é o glifosato de antigamente. O clorimuron, o Classic, que custava $700, aquele era bom, porque agora eu compro o clorimuron e não funciona. Doutores, o produto é o mesmo. As plantas estão acostumando. Igual criança, antigamente tinha febre, punha um banho de água fria, Marcato. Hoje as mães dão remédio, o remédio cada vez é mais difícil. No campo, por que o produto não funciona sempre? Por que frustra as aplicações? Eu tenho um problema, é resistência à tolerância. Capim amargoso, que é o bicho da goiaba, glifosato, se eu falar Roundup, eu mato o capim marmelada. Mas para o capim amargoso, eu sempre precisei de doses maiores, Moia. A dose para o capim amargoso sempre foi glifosato. Trapoeraba, ele nunca controlou. São espécies tolerantes. E eu tenho diferentes tipos de resistência. Eu tenho a resistência isolada, a cruzada e a múltipla. Senhores, o melhor produto, Rafael, vamos já falar nisso, o melhor produto para controlar capim amargoso chama Cletodin, grupo dos jeans, o antigo Select que nós tínhamos no mercado. Se eu penso em capim amargoso, DIN é melhor que FOP. Se eu pensar em controlar pé de galinha, o DIN não é a melhor ferramenta. Agora o FOP vai melhor para o pé de galinha. Se eu troco o DIN e o FOP e eu consigo o controle, eu chamo essa resistência de resistência isolada. No entanto, nos inibidores de ALS, por exemplo, Pivot, Classic, começaram a não controlar picão e leiteiro. Aí o agricultor mudava isso para Septer, mudava para Spider, para Pacto. Também não funcionava. O grupo químico dos ALS, seja o grupo das Sulfonil, Classic, Sanson, Alai, ou o grupo, então, da BASF, da Zime, né? A Imazetapir, Pivot, Septer, também não funcionava. E o grupo da Corteva, da Dow antiga, de Scorpion, Spider e Pacto, também não controlam hoje algumas plantas, picão, leiteiro e nabiça. Isso é resistência cruzada. Mas a pior resistência que tem, Rafael, é a resistência múltipla. A pior planta daninha, quando eu fiz escola, era tiririca. Tiririca era a pior planta do mundo. Se nós entrarmos no Dr. Google hoje e teclarmos pior planta daninha do mundo, provável que apareça o weed pigs, a erva de porco, é o caruru. Meu avô dizia assim, vai comprar uma terra, meu filho, terra que tem caruru e beldroega, despreza, mas compra logo, é terra gorda, é terra de matéria orgânica. Hoje, em algumas regiões no Mato Grosso, infelizmente para nós, no Rio Grande do Sul, algumas regiões do Paraná, nós estamos com um caruru aqui. Aqui no Paraná é o amaranthus híbridos. Lá em cima é aquele caruru dos Estados Unidos. Ele não morre, ô Marcato, com 5 mecanismos de ação. Glifosato não controla, 2,4-D não controla, atrazina, os ALS, os protó. Nós temos 5 grupos que não controlam amarantos. Esta é a resistência múltipla. Isso é o maior medo que nós temos, que chegue uma pressão. Nós precisamos prevenir isso.
E, como prevenção, vale dizer, é rotação de mecanismo de ação. Não adianta eu trocar Classic, que é pós, Spider, que é pré, porque eles são primo e irmãos. Nós temos que rotacionar mecanismo de ação para preservar. Qual que é a dose? Vamos pensar num amargoso pequeno, com 2, 4 folhas, todos os graminicidas funcionam muito bem. Quando eu tenho agora ele começando a perfilhar, montando toceira ou a rebrota, eu chego a fazer 3 aplicações para limpar. Então, a dose e a situação de estresse. Marcato, hoje, nós tivemos uma chuva, graças a Deus, mas naquele estresse que estava o agricultor colhendo milho, quando a gente fala de aplicar pós-colheita, mas está seco, professor, doutores, se nós nos planejarmos, nós temos hoje, Moia, nós temos hoje produtos que ajudam os pós-emergentes a melhorarem a eficácia. Nós temos produtos que protegem a perda do produto. Nós temos a situação de clima, de temperatura. Eu preciso entender quanto maior é a planta, por exemplo, o amargoso, né? Se eu deixei ela florescer e formar perfil, o controle é muito mais difícil. Mas um ponto crucial é tecnologia de aplicação. Nós precisamos falar que eu preciso ter um equipamento correto, eu preciso ter um herbicida na dose correta. Por exemplo, glifosato, 30 litros, doutores, atentem para isso. Em algumas regiões, até mais de 30 litros não mata capim amargoso. Eu preciso colocar glifosato junto com o DIM. Apesar de 30 litros não matar, quando eu coloco 2,5 de glifosato com Select, com Verdict, com Aloxifop, com Panther, Targa, o glifosato ajuda também. Mas, como diz o gaúcho, eu preciso colocar componentes, eu tenho adjuvantes que podem potencializar a entrada do produto para eu perder menos. E nessa velocidade de entrada, Rafael, quando ele entra mais rápido, ele não vai ser fotodegradado, ele não vai escorrer e ele vai garantir uma profundidade naquela toceira para rebrotar menos. Não vamos fazer propaganda enganosa. Uma toceira grande, uma aplicação única, não fecha a equação. E nós temos plantas que nos assustam muito dentro disso. A buva foi uma das primeiras que vieram do Rio Grande do Sul, do Paraguai. Num outro momento, vocês vão discutir isso. E esta gramínea, esta poácea, capim amargoso, começou lá em 2006, no Paraguai. Eu estive com a Degas, junto com o grupo lá da Tecnomil, Alfeu. Nós fizemos os primeiros trabalhos lá para detectar e confirmar que Digitaria insulares, capim amargoso, agora eu posso colocar 10, 20, 30 litros que não mata, infelizmente, o capim amargoso. Agora, atenta para o detalhe. Esse gráfico à esquerda aqui, prestem atenção nisso. Quando eu tenho semente e para ela germinar, antes de formar o rizoma, eu tenho uma facilidade de controle com os graminicidas. Nós vamos mostrar uma tabela de produto depois, vocês vão entender. A grande dificuldade é quando começa a formação de rizoma. Quando ela vai perenizando dentro da área, olha a estrutura que essa planta produz. Quanto de produto eu preciso colocar nisso, senhores, para que eu consiga fazer um efeito de eliminar essa planta? Uma toceira maior é necessário 2, pelo menos. Mas o amargoso alastrou muito rápido e encareceu o manejo. As doses de produto, eu falei, saímos de 0,4 para 1,2. Nós tínhamos uma expectativa de um crescimento, nós estamos em 2020 e já bateu todas as tabelas ali de área infestada com capim amargoso. E olha a cara desse chiru, desse índio velho aqui, alegria do Cabo do Guatambu. Mas nós vemos que hoje, Moia, sulfato de enxada pode ser uma ferramenta interessante no manejo do capim amargoso. Quando o agricultor perdeu a mão
e eu tenho manchas isoladas, é comum aqui é uma enxada com mais de um mecanismo de ação, o espectro maior. É comum a tirada das toceiras, da buva e do amargoso, colocar dentro de uma carreta e eu tirar isso para queimar fora. Roçar para diminuir o tamanho, Rafael. Se eu diminuo com a roçada e eu pego a rebrota agora, eu tenho que ter uma área. O agricultor, às vezes, ele roça, eu rocei e não funcionou. Ele terminou de roçar, a planta começou a brotar, ele quer aplicar o produto em cima. Não controla. Eu tenho que ter uma área foliar para o produto translocar. Quando uma rebrota começa, a energia vem de baixo para cima. Tem pouca área foliar, o produto que entra vai nadar contra a correnteza. Mas se eu tenho uma infestação grande, Rafael, não adianta roçar. É inviável. Nós temos que pensar em ferramenta, como você falou, química. O agricultor descobriu que gradear, ele colocar óleo diesel no trator e tombar a área, ele tem uma ilusão que ele elimina a planta. Infelizmente, ele tomba, às vezes 30 dias depois, chove. Olha o que acontece, doutores. A infestação retoma a área. Começa tudo de novo uma pressão de infestação. Agora, tem chance de controle? A notícia boa, Rafael. Olha essa propriedade do lado aqui e o vizinho. Um vizinho porco, relaxado, e esse aqui. Esse coitado vai colher o prejuízo das sementes que vão vir aqui. Se ele adotar o pré-emergente, ele vai poder minimizar. Mas ele tem os graminicidas aqui que ele pode utilizar depois também. Quando a gente fala do manejo, qual que é o tamanho da planta? Como é que eu vou aplicá-la? Já sementeou? E olha essa raiz. Professor, raiz de amargoso tem efeito alelopático. Onde tem raiz, não nasce soja. Não é efeito alelopático. É efeito de competição física de raiz. Olha o tamanho dessa toceira. Uma aplicação não elimina marcato. Nós precisamos aumentar a translocação. Senhores, esse gráfico mostra, é importante isso aqui. Quando eu tenho o capim amargoso de 2 a 4 folhas, de 3 a 4, todos os graminicidas, do Select, a Fusilade, a Podium, todos eles dão controle satisfatório. Quando o capim amargoso perfilha, eu já começo a estreitar a eficácia dos produtos. Quando eu tenho agora rebrota, aí o funil fica mais estreito. Atentem para isso. Eu comentei, Clethodim, para capim amargoso, ele é o produto mais incisivo, com dose mais alta. O Verdict, ele ainda também é uma opção interessante. Eu aumento 20% do Verdict, eu chego quase no controle do Select, eu igualo, mas eu tenho que aumentar o aloxifope. E eu tenho o Quizalofope também como uma ferramenta. Olha o que assusta agora. Quando eu tenho toceiras velhas, eu não tenho mais um produto para controlar com uma aplicação. Aí que eu comento que, às vezes, nós precisamos de manejar com 3. A ferramenta, Rafael, interessante. Quando nós temos agora, Rafael, 15 dias antes do plantio, eu tenho um capim amargoso, na minha opinião, eu devo estar trabalhando, aumentando a dose do graminicida do acecease. Se eu falar de Select, dependendo do histórico da área, pelo menos 0,8, 1 litro por hectare, pelo menos, junto com glifosato e junto com um componente mágico, Rafael, que faz o papel do adjuvante. Nós temos hoje óleos que contribuem para essa absorção. Ah, mas eu estou num período de seca. Pensa no horário de aplicação, Rafael. Eu posso pensar nisso e entrar com uma aplicação na madrugada. Ah, professor, mas na madrugada vai escorrer. Quando eu trabalho com volume de calda, agora na madrugada eu posso diminuir. Quando eu coloco os óleos juntos, doutor Rafael, eu consigo que essa calda fique retida na folha com mais tempo e entrando numa quantidade maior. Rafael, olha que dado interessante para você utilizar para o técnico, o agricultor ouvir isso. Quando nós aplicamos um produto em pós-emergência, você tem noção de quanto que passa pela cutícula e, de fato, entra na planta? O produtor fala, professor, 50%, 60%. Senhores, não é muito mais que 20%. Aí eu escuto
Ô Moia, o produtor pergunta assim, professor, mas eu pago tão caro num produto e é só 20% que vai entrar para exercer controle? A notícia é ruim. Infelizmente é isso. Por isso que tudo que eu fizer para melhorar a tecnologia de aplicação, desde horário, bico, tamanho da gota, vento, a colocação de um componente, de um óleo que tem o efeito de adhesionante, umectante, que ele chega a diminuir a evaporação, potencializa a quantidade que entra. Tem experimentos que mostram que quando nós colocamos um componente desse, Rafael, de 20%, eu consigo 25%, eu aumento a quantidade de produto. E alguns fazem a seguinte bobagem, ô Marcato. Não, quando você coloca o meu óleo, você diminui a dose do herbicida. É uma bobagem, isso é picaretagem. Eu não tenho um produto mágico que permita diminuir a dose do produto. É muito mais correto, seguro profissionalmente falar, coloca o meu óleo, coloca o meu produto e a eficiência vai ser melhor, porque ele vai potencializar a entrada do produto pela cutícula e a entrada pela plasmalema. Esta é a grande sacada. E nós temos produtos hoje, viu, Rafael? Nós temos produtos vendidos no mercado e tido como mágicos. Eu viajo pelo Mato Grosso e vejo, e tem produtos, alguns óleos de algumas plantas, eles são excelentes para fungicida, são excelentes para inseticida, mas para herbicida, a gente tem feito o trabalho junto com a Adegas da Embrapa, muito desse material que eu estou usando aqui é em parceria com o meu companheiro Adegas, tem muita coisa em comum. A pegada é a seguinte, Marcato, quando nós trabalhamos com alguns produtos, eles dão efeito antagônico do óleo. Por isso que a pesquisa, eu trabalhei na universidade mais de 30 anos, e na universidade a gente validava produtos e os adjuvantes. Hoje eu tenho uma empresa de pesquisa e a gente tem trabalhado também prospectando esses componentes que podem melhorar a eficácia. A primeira aplicação aqui, eu aplico uma dose elevada de graminicida junto com glifosato, que é o cavalo que vai ajudar. E o óleo aqui, nesse momento. Algum tempo, 15 dias, 10 dias depois, quando esse mato murchou, o controle foi ok. Eu tinha duas opções antes. Eu tinha o paraquat, o gramoxone, que está em vias da proibição. Eu tinha o glufosinato, o finale, o trunfo, o patrol, o glufosinato como ferramenta. Esses produtos passam a regra. Atentem para o que eu vou falar, Marcato. Se a planta for capim amargoso, o glufosinato ele tem uma profundidade, ele custa mais caro, mas para o amargoso a rebrota é menor. Então, nesse momento aqui, essa segunda aplicação, eu colocaria agora um produto de contato e colocaria o residual para ele segurar a sementeira aqui. Aqui é inteligente agora colocar o produto residual. E na pós-emergência, quando eu retardei o nascimento das plantas, eu posso voltar uma aplicação em pós. Então, nesse momento, na pós-emergência, se eu usei DIN aqui, Rafael, eu usaria o FOP, que para controlar o milho, a sobra de pé de galinha aqui, poderia contribuir nesta aplicação em pós. Então, amargoso, nós precisamos pelo menos 3 aplicações. E o resultado? Tem hora que é de alegria e tem hora que é de frustração. Porque quando nós misturamos produtos, infelizmente, Rafael, às vezes nós perdemos a mão. Olha o interessante de mistura de produto. Eu tenho uma soma de 1 mais 1, que o resultado não é o mesmo. 1 mais 1 é 2, matematicamente. Se eu misturo, Rafael, fusilade com flex, fusilade para folha estreita, flex para folha larga, 1 mais 1 é 2, é um efeito aditivo, controla folha estreita e folha larga. Eu não sei o que você acha dessa, Rafael. Bem interessante, professor. É super relevante as informações, né, que você trouxe em relação ao time de aplicação, ao momento correto, para que realmente a gente consiga ser eficiente no controle, né? Então não adianta eu ter o melhor produto, trabalhar na melhor condição, mas o time não for o correto, né?
E outro tema que é super relevante, é importante até a gente pontuar aqui novamente, em relação à tecnologia de aplicação, né, professor? Então, existem as condições ideais de aplicação relacionadas à temperatura, umidade, enfim, assim por diante. Mas, assim, indo um pouco além, né, professor? Eu atendendo, tendo o melhor produto, às vezes estou trabalhando na melhor tecnologia de aplicação, desculpe. Mas qual que é a tua visão, assim, é interessante a gente, né, trazer isso para o nosso público, né, que nos assiste até então. Na tua visão, para o futuro, né, o que há de novo para a gente realmente ser mais eficiente no controle? Existe algo de novo ou não? O que o senhor poderia trazer de informações para a gente, professor? Então, o Rafael, ó, atente para isso, entra na conversa conosco. A mistura 1 mais 1 é 2, é Fusiflex. Rafael, fica no circuito. O que você acha, Rafael, de nós misturarmos, por exemplo, Gramoxone com Roundup? É uma mistura inteligente? Os gaúchos estão fazendo, no Paraná estão fazendo. Eu aplico o Paraquat, Rafael, 30 minutos depois da chuva, ele já entrou. Eu aplico o glifosato, dependendo do glifosato, eu preciso de 2 horas. Então, quando eu aplico o glifosato com Gramoxone, essa mistura eu chamo de antagônica. 1 mais 1 é 1. Um atrapalha o outro, um complica a ação do outro. Perfeito. Contato sistêmico é uma mistura antagônica. Mas eu tenho uma mistura que eu chamo de sinérgica. Quando eu coloco, por exemplo, glifosato com 2,4-D, Rafael, glifosato é para folha estreita, 2,4-D é para folha larga. Quando eu misturo os dois, eu controlo folha estreita e folha larga, os dois são sistêmicos, eu chamo isso de mistura sinérgica, doutor Rafa. Eles, um potencializa o outro. Agora eu pergunto uma coisa, Rafael. Eu tenho buvo, amargoso, pé de galinha e eu preciso controlar. Doutor, eu posso colocar glifosato, 2,4-D e Select, por exemplo? Então, esse é uma grande dúvida, né, professor? Esse é um grande ponto, um grande questionamento, assim, que realmente vai fazer toda a diferença entre o sucesso ou não, né? No controle do nosso... Por isso, aquela cara, Rafael, de frustração do técnico no campo. Porque, doutores, o 2,4-D, ele atrapalha os graminicidas. Então, hoje, eu estava atendendo um produtor agora à tarde que ele tinha uma pressão muito grande de amargoso e de buva. Veja, nós não podemos aplicar junto, mas o produtor estava no desespero, ele vai plantar feijão irrigado. Então, no desespero para plantar, quando com a pressão está grande, não estou recomendando isso. O agricultor hoje no campo, ele eleva a dose do graminicida e se atreve a colocar o 2,4-D. De novo, Rafael, e é imprescindível, glifosato nessa mistura e um óleo nessa mistura para diminuir o antagonismo. Porque essa pergunta que você fez, o futuro, qual que é o desafio que nós temos à frente, Rafael, para conseguir fechar a equação? Veja, nós temos o glifosatinho, Rafael, ele custa barato, meu caro. Você pega os glifosatos especiais, o custo dele, ele é mais caro para colocar no campo. Então, se eu quero trabalhar para controlar capim amargoso, eu vou pegar, de preferência, se eu enxergar, Rafael, um sistema como um todo, nós vamos estar trabalhando dentro de um ano, desde cobertura, na cultura do milho, um produto residual, o manejo pós-colheita. Quando eu estou chegando perto de plantar soja, eu vou estar trabalhando com os graminicidas, eu deveria estar com buva pequena. Seria mais fácil controlar. A buva está grande, nós vamos entrar com uma dose... A buva não, desculpe, capim amargoso. O amargoso está grande, eu vou entrar com cletodin numa dose mais elevada, junto com glifosato, um óleo numa situação para potencializar. O Rafael, mas eu vou colocar um ponto. Nós temos que nos ater da compatibilidade. Eu tenho muita coisa, Rafael, que às vezes o produtor faz no campo de mistura. Você falou de tecnologia, aí vira uma borra, meu velho. E aquilo dentro não funciona, vira uma pasta dentro do tanque, entope o bico. Então, nós precisamos de produtos para serem adicionados na cauda que possam possibilitar. Eu vi uma matéria, eu vi na tua apresentação, Rafael, tem um símbolo, acho que é gota protegida, é isso que vocês escrevem? Exatamente, professor. Se você me permite, quando eu fiz... Eu tenho mais 5 minutos, pode ser? Claro, por favor, fique à vontade. Eu, quando fiz o meu mestrado em Piracicaba, Marcato,
Na década de 80, muitos não tinham nascido ainda, mas se falava de uma emulsão invertida, de uma pré-mistura. Na década de 80, nós já falávamos de colocar os produtos, Rafael, num recipiente, eu colocar o óleo, misturar e depois colocar no tanque. Só terminar com esse raciocínio. Eu tenho tanque, eu coloco os componentes. Quando eu coloco o óleo depois ali dentro, eu tenho, às vezes, a gota do produto, uma película d'água e o óleo. Quando isso vai para o campo, às vezes esse óleo sai e a molécula fica desprotegida. Quando eu vi essa imagem, eu não havia conversado com você sobre isso. Eu não sei se você vai referir isso. A gota protegida. Quando nós temos o óleo com uma afinidade com o produto ali, a água vem depois, ela evapora e a gota do herbicida fica protegida, doutor. Ela fica protegida pelo óleo, diminuindo a evaporação, permitindo uma entrada mais rápida pela cutícula, que vai melhorar a eficácia, porque vai entrar mais que 20%. Então, nós precisamos de técnicas para que isso aconteça. O Rafael, nós temos o manejo da cultura, eu coloquei alguns pontos aqui, eu não quero nem falar das novas ferramentas de transgênico, né? Nós temos soja RR, que foi uma quebra de paradigma. Mesmo soja Enlist, a Extend, ela não vai causar uma revolução de mercado como causou o glifosato, porque essas ferramentas novas, Rafael, elas são para controlar folha larga. O professor Leandro depois vai abordar no outro dia para falar que vai ajudar na buva. Do capim amargoso, somos nós, com as velhas ferramentas do passado, que nós temos que pensar como colocar em mistura do que com que para conseguir controlar de uma forma mais ampla e fechar a equação de controle. Mas é importante dizer que o manejo integrado envolve tudo que nós falamos. O controle preventivo em não sementear, espaçamento menor, a cobertura verde, por que não sulfato de enxada? E o químico é a cereja do bolo. Eu preciso contextualizar o controle químico de uma forma racional. E para tudo isso, ô Marcato, para a semente funcionar, para o herbicida pré-emergente funcionar, eu preciso, Marcato, de chuva. E a chuva é bênção do Criador, é graça. Então, que Deus nos dê um ano de chuva abençoada nos momentos corretos, para que a semente germine, o adubo faça o papel, que o inoculante... Eu estava na Bahia outro dia, Marcato, numa propriedade de um grupo, um grande grupo, eles chegam a colocar inoculante 5 vezes, 10 vezes mais, porque lá na Bahia eles já enxergaram vale quanto pesa. Faz diferença nós prepararmos o solo para ele ter um potencial de produção. Que Deus nos mande um ano de chuva para que o produtor colha. O trabalhador é digno do salário, Rafael, diz a Bíblia. Então, nós, como agrônomos, podemos e devemos contribuir para que o produtor limpe a área dele e ele consiga colocar a cultura no limpo e colher no limpo, pelo menos, para reduzir o custo. Ok? Rafael, ultrapassei um pouco o tempo, mas se tiver perguntas, não sei se no chat tem algumas colocações, acho que nós temos tempo para discutir alguma coisa se veio no circuito. É isso aí, professor. A gente tem um tempinho sim. Chegaram algumas perguntas aqui que a gente vai trazer aqui em pauta, né, para que o senhor possa dar a sua opinião, né, a sua visão em relação a esses questionamentos aqui. Mas antes, professor, mais uma vez, excelente apresentação. Muito obrigado pela dedicação em relação ao tema. Né, como eu disse no início, né, aceitou o nosso convite já no primeiro contato. Enfim, professor, a gente agradece realmente a tua participação, as informações super relevantes, que certamente vão contribuir, né, para o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável, para um bom manejo aí de plantas daninhas. Professor, muito obrigado. Eu vou começar aqui, professor, então, lá com o Felipe de Uberlândia. Ele disse assim, professor: Osipe, você acredita que o lançamento de novos herbicidas hormonais serão importantes ferramentas no controle de buva? Qual que é o nome dele, Rafael? Felipe de Uberlândia, professor. Ô, Felipe, meu caro, nós não temos um produto mágico, né?
Nós estamos trabalhando com essas novas ferramentas. Nós tínhamos o 2,4-D Éster, depois tivemos o Amina, e hoje no Enlist vai ser o 2,4-D Colina. Ele é um produto interessante, menos provável nós perdermos para o ambiente, mais rápido de ação, então ele tem uma profundidade maior de controle. Mas quando nessas ferramentas novas transgênico você coloca isso, eu acho que você está se referindo também a dicamba, por exemplo. E o dicamba, se eu enxergo, por exemplo, a buva como planta, ele vai contribuir para a buva, para o caruru. O dicamba ele é interessante para eu conseguir controlar de forma mais rápida, mais assertiva a buva dentro da área. Mas, por exemplo, se eu falar de Trapoeraba, Felipe, o velho 2,4-D é melhor para Trapoeraba. Então, de novo, o agrônomo no campo, Felipe, ele vai precisar enxergar na área o que tem, qual que é a pressão que tem, para ele enxergar o benefício dessa ferramenta nova que está vindo. E eu entendo que essas novas ferramentas, novos OGMs, Felipe, nós vamos ter que refinar tecnologia de aplicação, porque são produtos que vão exigir uma tecnologia apropriada. Hoje nós estamos participando com as empresas do desenvolvimento dessa tecnologia. Nós vamos estar rodando com vocês no campo em breve, se Deus quiser, para estar falando de volume, de bico, de como minimizar a possibilidade desse produto causar dano no vizinho. Mas eu acho que para buva e para caruru, principalmente, nós temos ferramentas aí vindo que vão contribuir sim, Felipe. Mas nós temos que aprender a usá-las para não causarmos um dano maior. Perfeito, professor. Muito obrigado aí pela explanação. E aí eu vou trazer mais uma pergunta aqui, professor, lá do João de Campo Mourão, aqui do Paraná. Professor, quais são suas preocupações nos próximos anos quando falamos no cenário de controle de plantas daninhas? Ô, João, eu acho que eu sei quem que é o João. Bom ouvi-lo por aqui, viu, João? Essa preocupação, a gente tem conversado aí com o time da Coamo e tudo mais. O que me assusta, você já pensou se nós tivermos um capim amargoso resistente a glifosato e aos ACCases DINIFOP? Você já pensou se nós tivermos agora uma cultura de milho que eu não consigo controlar, João? Que vai ser difícil de controlar o milho no meio da soja, ou a soja no meio do milho, ou o algodão lá no cerrado no meio da soja? Então, o cenário adiante, ele exige da pesquisa, da Embrapa, da universidade, de nós pesquisadores, buscarmos a inserção dessas ferramentas no meio com a maior segurança possível, para nós não criarmos monstros maiores do que nos apavoram hoje. Então, o cenário futuro, João, para mim, a forma mais racional, meu velho, de diminuir a pressão disso que eu estou falando é trazer o produto pré-emergente para o mercado. Eu adotar um sistema de produção onde eu coloco desde cobertura morta, de espaçamento do produto residual, para nós quebrarmos o banco de semente do agricultor. Aí eu vou poder adotar essas ferramentas novas sem temer esse futuro de resistência que assusta muito, viu, João? Muito bom, professor. A gente vai sair aqui do Paraná, a gente vai descer um pouquinho lá em Rio Grande do Sul, professor. O Marco, lá, ele quer saber o seguinte: professor, a cada safra que passa, né, estamos percebendo mudanças aí no controle de plantas daninhas, né? Um exemplo é o capim rabo de burro, que está começando a tirar o sono aí dos produtores lá do Rio Grande do Sul. Na sua opinião, professor, quais são as ações exercidas no manejo, né, que forçam a seletividade de plantas daninhas? Vou ironizar. O Marco, velho, aí no Rio Grande do Sul, nós temos o professor Mauro Rizardi, o Silvio, o Mário Bianchi, que são amigos nossos de pesquisa, de trabalho, e quando a gente se encontra, agora tem sido virtual, amanhã nós estaremos juntos num evento, amanhã não, depois de amanhã vou estar com o pessoal do Sul, ô Marco. Mas a causa principal, às vezes eu pergunto assim,
qual que é a maior razão de resistência? A geração mais nova, o Rafael diz assim, a culpa foi da entrada de soja transgênica. Não é essa a culpa. A resistência apareceu lá atrás com a LS, para vocês, na verdade, aí, com outras plantas já do passado, que já não morria, capim-arroz e essas plantas. Porque é a falta de rotação de mecanismo de ação que causa o problema. Você está falando desse capim? Nós temos o capim custódio, chamado de quebra-fazendeiro, agora chamam de capim Lula, né? Essas gramíneas que hoje, clores, então, Marco, guarda essa planta, um capinzinho branco, tem uma mãozinha branca, é pior do que o capim navalha, que o capim avião. A razão principal é a falta de rotação de mecanismo de ação e a colocação de produtos residuais. Então, de novo, para eu controlar a gramínea, Rafael, colocar para você chutar depois, Rafael, poáceas, meu caro, as folhas são mais finas. Alguns locais falam a folha comprida, não é estreita. E um detalhe, enquanto na dicotiledônia as folhas ficam na horizontal, a gramínea poácea, além de ser estreita, ela está na vertical. O produto escorre. Então, a colocação de componentes que permitam o escorrimento menor e a adesão e segurar esse produto por mais tempo vai aumentar a eficácia, Marco. E mistura de produto. Então, o Sul, para mim, é o berço de muitas tecnologias, Marco. E o pessoal aí tem calibrado a resistência nos locais de qual melhor mistura. Mesmo o glifosato não dando um controle eficiente, a colocação do ACCase vai ajudar a fechar a equação. Nós nem falamos de azevém, né, Marco? Mas assusta bastante, sim. Vocês aí no Sul, e para preocupar o Silvio Bidel, outro dia, ele apresentou, colocando que hoje o capim amargoso já chegou, infelizmente, para vocês aí no Sul também. Né? É isso aí, professor. Excelente. Bom, eu vou fazer a última pergunta aqui, até uma pergunta aqui do Diego Belaparte. Ele fez várias perguntas, eu vou fazer uma delas. Depois, na sequência, professor, as demais perguntas que surgiram também aqui no chat, a gente pode repassar para você, né? Na sequência, a gente pode encaminhar isso por e-mail, deixar, enfim, para que as pessoas que fizeram as perguntas possam ter suas respectivas respostas, ok? Então, vamos lá. Pergunta do Diego Belaparte, professor. Bom, com o avanço da tecnologia de aplicação, o drone, na parte da catação, pode substituir a enxada, mesmo com plantas daninhas fora de estágio? Diego, a pergunta estava indo tão bem, Diego. O drone, ele é uma ferramenta que, para aplicação localizada, ele é interessante. Hoje nós temos aqueles equipamentos no Unipote que ele vai fazendo a leitura e vai fazendo a aplicação. Mas você acabou bloqueando o sucesso da minha resposta. Se eu entendi, Rafael, ele colocou no final que as plantas estão fora do porte, é isso? Fora do porte, professor. Então, Diego, infelizmente, mesmo com o drone, nessa mancha, nessa toceira de capim amargoso, que ela perenizou e está grande, ali você pode colocar 3, 4 litros de glifosato, pode colocar 2 de cletodin. Infelizmente, essa toceira fora do porte, o produto vai translocar, mas vai haver a necessidade de, no mínimo, mais 1 ou 2 aplicações para segurar ela. Provavelmente, além dessa primeira, vai ter que ser mais 2, se for toceira. A rebrota, talvez, com mais 1 aplicação complementar, controla. Porque esse fora do estádio, ele limita, infelizmente, Diego, o sucesso, mesmo que eu faça uma mistura de 1 mais 1 é 3. Dificulta muito, viu, Rafael? Excelente, professor. Agradeço mais uma vez, agradeço a todos aí que fizeram as perguntas. Enfim, como eu disse, né, a gente vai realmente trazer esses questionamentos para vocês. Eu vou repassar ao professor para que todos possam ter realmente essas respostas, ok? Professor, muito obrigado mesmo, tá joia? A gente vai se conversando. E outra coisa, professor, só lembrando que no dia 6 de outubro, teremos um compromisso novamente aqui para a gente poder
encerrar todo esse ciclo de conversas sobre manejo das plantas daninhas. Ok, professor? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Ok. Bom, pessoal, então, dando sequência aqui ao nosso workshop, nosso segundo workshop internacional Gota Protegida, eu quero trazer para vocês aqui um tema também super relevante, né, que a gente realmente faz questão de apresentar para vocês, falar um pouquinho sobre a utilização de óleos premiums, tá? Óleos premiums no manejo do capim amargoso. O professor trouxe temas super importantes em relação à identificação de espécies, né, que é realmente importante a gente fazer a correta identificação da espécie. Saber qual estágio que eu preciso fazer a aplicação. Por exemplo, no caso do capim amargoso, o professor comentou muito bem, eu não vou deixar entorcerar, que a minha dificuldade de controle ela vai ser muito maior. Então, eu preciso pegar a planta novinha, 3, 4 perfilhos. O professor trouxe também a importância de eu entender, ou melhor, eu conhecer se eu tenho ou não plantas daninhas existentes na minha área, que tudo isso vai mudar completamente o meu planejamento, né? A minha forma, o meu produto que eu vou estar entrando na minha área para eu poder fazer exatamente esse controle. A própria seleção dos herbicidas, né? A gente entende que existe um grupo que é melhor para um determinado tipo ou espécie de plantas daninhas, melhor dizendo, outro grupo é melhor para outras espécies de plantas daninhas. Então tudo isso eu preciso entender para eu fazer de novo, né, o meu planejamento. E não menos importante, pessoal, e o professor também passou por esse ponto, está relacionado à tecnologia de aplicação. Porque a gente sabe das condições ideais de aplicação. A aplicação em si, ela envolve uma série de variáveis, então eu preciso realmente garantir que cada gota que está saindo da ponta do pulverizador, ela consiga atingir o alvo e consiga atingir seu objetivo. Esse é o grande ponto, tá joia? Então, a gente está fazendo esse workshop, claro, de um tema super relevante, falando aqui de manejo de plantas daninhas, né, como a gente ser eficiente, como a gente ter segurança em fazer um bom controle de plantas daninhas. Se a gente observar aqui do nosso lado, do meu lado direito, né, só no Brasil, pessoal, são mais de 20 milhões de hectares de problemas com buva, com problemas com amargoso, problemas de azevém, e é exatamente sobre isso que a gente quer falar, né? Mais especificamente, o nosso encontro de hoje, a gente quer fazer essa tratativa desse cara aí, ó, do capim amargoso. A gente entende, e o professor comentou de uma forma muito didática, muito clara, é uma planta daninha que ela vem crescendo. Acabou de comentar que no Rio Grande do Sul já tem casos, né, de áreas com problemas com capim amargoso. Para eu fazer o controle de uma daninha entorcerada como essa, o professor já mencionou, muito dificilmente eu vou conseguir erradicar ela da minha área. Então, eu preciso entender a dinâmica, entender qual que é o melhor estágio fenológico, qual que é o melhor produto, ou qual que é o melhor manejo para que eu consiga ser assertivo, mais efetivo no controle dessa planta daninha. Tá joia? Bom, eu não poderia deixar de comentar com vocês aqui também, mas quando a gente fala em plantas daninhas de folha estreita, né, como é o caso do amargoso, que é o nosso tema central, pessoal, existe essa grande dificuldade do herbicida, da molécula, do ingrediente ativo, realmente, ele quebrar essa serosidade que existe na cutícula da folha. Ou seja, em muitos casos, existe uma grande quantidade de pelos nessas folhas que vão realmente dificultar esse contato, né, da gota, ou melhor, do ativo com a folha, que vai dificultar o que? A penetração e translocação do produto. E em muitos casos, pessoal, o que pode acontecer também, né? Então, eu tenho alguns fenótipos que pode ter uma tendência em ter mais pelos, ter mais ceras nas folhas, essa serosidade nas folhas, que eu, dependendo do produto que eu for fazer, eu vou acabar selecionando essas espécies. E essas espécies vão ficar realmente se multiplicando na minha área, porque eu vou ter um custo maior com isso, né? E assim por diante. Então, muito cuidado em relação a isso. Bom, e pensando, né, nesse cenário que a gente vive hoje, né, e que a gente, na verdade, vive há alguns anos atrás, né, nesse aumento, desse crescimento, melhor dizendo, de plantas daninhas problemáticas, foi que a Dow Química, junto com a Rizobacter, pessoal, se reuniu há alguns anos atrás para trazer para vocês, né, na verdade, uma nova proposta de valor.
uma nova proposta de valor, pessoal, que pudesse realmente potencializar a ação dos graminicidas. Esse era o ponto, potencializar a ação dos graminicidas. É claro que nessa proposta de valor não era só potencializar, mas trazer alguns atributos, né, relacionados aí à proteção de gotas, relacionados a aumentar a penetração do ativo dentro da planta, aumentar a translocação do ativo dentro da planta, que pudesse ser compatível com diversas misturas, que pudesse realmente ter um bom controle de espumas no tanque, porque a gente sabe que muitas das misturas, né, que se a gente fizer, vai aumentar ou vai ocasionar a formação de espumas, isso é muito ruim. E além disso, pessoal, que pudesse trazer uma nova formulação, uma nova tecnologia de formulação, desculpe, ou melhor dizendo, que é a formulação de microemulsão, que eu vou comentar um pouquinho para vocês logo na sequência. Bom, e aí vem a pergunta, né, como que eu vou escolher a fórmula ideal? Essa é uma grande questão. A gente tem, quando a gente fala né, a Dow, ela tem lá 5.000 surfactantes. Como que eu vou escolher o surfactante ideal? Esse é o grande ponto. Para isso, pessoal, eu preciso partir de alguns princípios, né? O primeiro deles, que vocês estão vendo ali, eu preciso ter uma excelente emulsão. Só que para eu ter uma excelente emulsão, eu não consigo fazer isso com apenas um único surfactante. Eu preciso ter pelo menos três. E eu vou mostrar para vocês como. Primeiro, esse surfactante ele precisa ter realmente uma repulsão estérica, pessoal. Aqui, como vocês podem ver, seria basicamente a gota, né, a gota de água junto com o ingrediente ativo, que a gente sabe que o graminicida, seja um aloxifop ou um clethodim, ele tem mais afinidade com o óleo, então aqui ele vai estar no centro, e ao redor dessa molécula, pessoal, vai estar quem? Vai estar o surfactante. Para quê? Para evitar que faça aglomerações de gotas e forme gotas maiores. Esse é o grande ponto. Então, o primeiro surfactante que tem essa resposta. O segundo ponto são surfactantes que tenham carga. Para que carga? Está aqui, ó. Para que haja o quê? Uma repulsão elétrica. A gente sabe que cargas iguais, elas acabam se repelindo, né? O negativo com o negativo se repele, e é isso que a gente tem, mais um surfactante. E o terceiro, pessoal, é um que tem cadeia mais curta. Para que ter surfactante de cadeia mais curta? Justamente para ocupar esses espaços aqui, tá? Ocupar esses espaços, e a gente puder ter o quê? Cada molécula ter exatamente o seu espaço, cada surfactante ter ocupar o seu espaço físico e não ter aglomeração. Bom, diante de tudo isso, pessoal, a gente vai ter o que nós chamamos de microemulsão, e não somente uma emulsão simples, como a grande maioria dos produtos tem. Como vocês podem ver nessa imagem do lado esquerdo, né, na coloração azul, essa aqui é uma microemulsão feita do Risospray íntegro, tá? É uma microemulsão que realmente ela não vai ter essa separação de fases, como a gente consegue ver nessa imagem mais à minha esquerda aqui. Eu posso deixar essa... E na verdade nós temos, né, a Dow tem exatamente esse recipiente há mais de 3 anos, e essa mistura ela não vai se separar nunca, diferente de uma emulsão comum, que por 1 hora, 12 horas, enfim, ela realmente vai se separar. Por quê? Porque os surfactantes, eles não são surfactantes de boa qualidade. O segundo ponto, pessoal, para realmente a gente ter uma tecnologia super diferenciada, é realmente a gente buscar, e o que a gente buscou, é que essa tecnologia pudesse ajudar na translocação do graminicida. A gente entende e sabe que os graminicidas, eles têm essa certa dificuldade, né, em entrar dentro da planta, em penetrar na planta, e translocar dentro da planta. Então, isso era um grande objetivo nosso. Essa tecnologia ela deveria ter um grande poder de umectação, ou seja, que ela pudesse manter a gota ativa, né, a gota viva por mais tempo, que tivesse um poder anti-evaporante. Quando a gente fala em anti-evaporante, a gente está dizendo que o óleo vegetal metilado, que faz parte dessa formulação, é que vai fazer toda essa proteção da gota. Eu vou mostrar para vocês que 60% dessa tecnologia é formado por óleo vegetal metilado. Claro, um espumante para evitar a formação de espumas, isso também é super importante, para a gente evitar o quê? Contaminação de ambiente, para a gente fazer uma boa regulagem do nosso equipamento, da nossa máquina, e assim por diante. E por fim, pessoal, uma tecnologia que pudesse ter, né, ou melhor, que baixasse a tensão de superfície da água. Porque se a gente abaixar a tensão de superfície da água, nós vamos ter uma maior cobertura da cauda aplicada. Isso vai ajudar na penetração, que por sua vez vai ajudar na translocação do ativo
dentro da planta. Bom, e aqui eu trago para vocês os dois, ou melhor, o grande destaque dessa tecnologia do Risospray íntegro. Produto formulado em microemulsão, que vai ajudar na penetração e na translocação do ingrediente ativo, ou melhor dizendo, do herbicida graminicida dentro da planta daninha. E eu vou mostrar isso de uma forma mais didática. Aqui, para a gente ter uma ideia, pessoal, eu trago para vocês 3 tipos de emulsão. Mais à minha direita, nós temos uma emulsão instável, ou seja, nesse caso, o que a gente consegue observar, né? Que em pouco tempo já há uma separação de fases, né? Então aqui eu tenho uma menor concentração, por exemplo, no graminicida, porque a gente sabe que o graminicida ele tem mais afinidade com o óleo, então ele vai ficar lá naquela parte mais concentrada. Então, ora eu vou estar aplicando uma subdosagem do produto, ora eu vou estar aplicando uma superdosagem do produto. E tudo isso vai influenciar no meu controle, no meu manejo. Aqui eu tenho uma emulsão com surfactantes de melhor qualidade. A gente percebe que não há separação de fases em 12 horas, mas se a gente deixar uma tecnologia como essa por mais tempo, realmente ela vai acabar acontecendo essa separação de fase. E por outro lado, pessoal, que é a tecnologia do Risospray íntegro, é exatamente isso que a gente tem, tá? A primeira tecnologia em microemulsão, que dificilmente, que ela é termodinamicamente estável, ela não precisa de nenhuma energia externa para quê? Para ela se manter dessa forma aqui. Então ela vai se manter de uma emulsão completamente estável, completamente homogênea, que isso vai ajudar demais aonde? No momento da nossa aplicação, melhorando a eficiência, melhorando a mistura de produtos, melhorando o nosso controle. E claro, para a gente desenvolver uma tecnologia como essa, ou melhor dizendo, para a Dow, né, em parceria junto com a Dow, precisaria de um sistema totalmente automatizado. Dificilmente a gente conseguiria fazer isso através de algumas pessoas, até porque um computador, um sistema robotizado, melhor dizendo, como esse, ele consegue fazer leitura de 96 formulações por hora. Então, assim, a gente demandaria muito tempo se fosse uma pessoa para fazer isso, né? Então, nós selecionamos 1000 formulações, das 1000 nós ficamos com 13, das 13 selecionaram 6, das 6 foram 3 que foram submetidas aí a todos os testes de screening de dose, para a gente realmente poder avaliar qual que seria a melhor formulação, aquela que melhor poderia potencializar a ação do herbicida graminicida. Tá joia? Então eu trago para vocês aqui, pessoal, algumas características técnicas dessa tecnologia. A primeira delas, é o único óleo prêmio do mercado originado para acompanhar os graminicidas. Então o uso é exclusivamente para graminicidas. Com isso, pessoal, com toda certeza, a gente vai estar protegendo as moléculas desses graminicidas por mais tempo. Haja visto que não tem grandes moléculas vindo por aí. Haja vista também a grande problemática com plantas daninhas existentes, o professor já trouxe isso. Então, de certa forma, nós vamos estar protegendo, aumentando a vida útil das moléculas dos graminicidas. O segundo ponto, que é a formulação em microemulsão. Então, isso a gente sabe, a gente entende, né, que são vários tipos de águas que a gente tem nas aplicações, são vários tipos de misturas, várias formulações para cada produto, os inertes diferentes, fora as reações químicas que acontecem dentro do tanque de pulverização. Então, uma tecnologia em microemulsão, pessoal, eu não tenho dúvidas nenhuma em afirmar que ela vai melhorar consideravelmente o quê? Toda a mistura, a emulsão no tanque de pulverização. Além disso, ela vai reduzir a evaporação de gotas, né? Então aí eu tenho 60% do produto é óleo vegetal metilado, um óleo de melhor qualidade, que realmente vai fazer toda essa proteção, garantindo que cada gota que sai da ponta de pulverização, ela vai atingir o alvo, vai atingir a planta daninha. E por fim, que vai maximizar quem? A penetração e a translocação do ativo dentro da planta, né? E aí está ligado com, vamos dizer assim, o segredo de tudo, né? O segredo da tecnologia. Porque eu tenho surfactantes de cadeias mais curtas, com polaridade, que realmente vai ajudar na penetração e na translocação do ativo dentro da planta. Bom, então eu trago para vocês aqui então, o que é o Risospray íntegro, né, pessoal? Então é uma tecnologia formulada, ou melhor dizendo, por 6 moléculas surfactantes, tá? Mais o óleo vegetal metilado. 60% do produto é óleo vegetal metilado. 40% é essa mistura dos 6 surfactantes, que vão trazer
como grandes benefícios, grandes diferenciais ali, ó, poder antievaporante, poder penetrante e o poder translocante, que vai ajudar, então, no controle das plantas daninhas de folha estreita. E aí, de uma forma bem prática, pessoal, bem prática mesmo, para a gente resumir, então, tudo que a gente trouxe em relação a esses benefícios, né, essas vantagens, esses atributos que a gente tem com essa tecnologia, eu trago aqui, desde o tanque de pulverização. Então, eu vou ter uma emulsão homogênea no tanque, né, eu não vou produzir aquela quebra de cauda, eu não vou estar aplicando subdosagem em determinada parte do talhão e superdosando em outra parte do talhão. Realmente eu vou garantir uma boa compatibilidade entre todas as formulações, entre todos os produtos que vão ser adicionados na cauda de aplicação. Segundo ponto, proteção, pessoal, é a proteção da gota, né? Então, assim, esse poder anti-evaporante que é trazido, melhor dizendo, pelo óleo vegetal metilado. Então, eu vou ter uma menor deriva, eu vou garantir que mesmo em condições, tá? Mesmo em condições mais adversas, ou seja, de altas temperaturas ou umidade relativa do ar mais baixa, eu vou estar garantindo que aquela gotinha que saiu da ponta, ela vai atingir, né, o seu objetivo. Nós vamos ter uma maior penetração e translocação do ativo, né? E tudo isso, claro, por toda essa tecnologia que está embarcada, né, junto com o Risospray íntegro. E por final, pessoal, é claro que a gente vai ter aí uma redução ou baixa formação de espuma, né? Haja vista que é um atributo super importante, pelo fato dessas misturas para dessecação serem comuns, né, de acontecer as formações de espumas. Ok, pessoal? Bom, para comprovar tudo isso que a gente está falando, né, eu trouxe aqui um trabalho que foi feito lá na Fundação MS, que mostra realmente o efeito do Risospray íntegro junto com Clethodim, em comparação ao óleo recomendado pela empresa, tá? E o que eu destaco aqui para vocês nesse trabalho, pessoal, é o seguinte, ó, aos 14 dias foi avaliado o controle, a porcentagem de controle. O que a gente já consegue observar aqui, ó? Quando eu faço a aplicação na dose recomendada do íntegro, que é 200 ml por hectare, eu já tenho 70% de controle. Isso mostra que, tudo aquilo que a gente já falou, se eu tenho mais produtos entrando de uma forma mais rápida, penetrando mais rápido na planta, translocando mais rápido dentro da planta, meu efeito de controle visual no campo é isso aqui, ó. As plantas daninhas, elas acabam morrendo de forma mais rápida. Eu tenho uma melhor eficiência no controle já no arranque, né? Isso se estendeu lá para os 21 dias, então a gente já teve um excelente controle, chegando aqui a 80%, né? O professor já trouxe, e muito bem, a gente já falou sobre isso, mas a dificuldade realmente, né, da gente ter um controle efetivo, principalmente quando a gente fala aqui, nesse caso, do capim amargoso. E aí eu já trago outro trabalho para vocês, pessoal, que foi feito lá na Fundação MT, para avaliar, então, essas misturas, né? Aqui nós já entramos com a Luxifop, com os óleos recomendados, alguns óleos que não são recomendados, e o Risospray íntegro. E o que a gente consegue observar nesse trabalho, pessoal, um trabalho bem recente também, que aos 35 dias, né, após a aplicação, nós tivemos um melhor controle com a aplicação do Risospray íntegro. Isso comprova e mostra tudo aquilo que a gente está falando. Uma tecnologia que realmente veio para agregar, que veio para potencializar a ação dos graminicidas no manejo dessas daninhas aqui de difícil controle. Ok? Bom, essa informação também aqui é super importante, é por isso que eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Esse herbicida aqui é um Aloxifop, que ele é comercializado na Argentina, um Galant, pela Corteva. E vejam, senhores ou senhoras, o que está descrito realmente no rótulo dessa tecnologia, né? Eu vou ampliar aqui para ficar mais fácil para vocês verem, mas está aqui, ó. Uso de adjuvantes. Então, em todos os casos, tem que usar o azeite, o óleo mineral, Risospray íntegro na dose de 0,2 por hectare. Isso mostra, pessoal, que uma empresa, né, como a gente sabe com a Corteva, uma grande empresa, a confiança que ela tem numa tecnologia como essa, né, de colocar o seu produto em associação com uma tecnologia totalmente disruptiva, que vai trazer um grande benefício, vai maximizar a ação dos herbicidas, ok? Então aqui para a gente poder já caminhar aí para o fechamento, pessoal, então eu deixo aqui os principais pontos dessa tecnologia. A recomendação, então, que a gente traz, né? Então, na primeira dessecação, que o professor Robson já comentou, se for fazer um DIN, for fazer um FOP, é fazer a associação dele com o Risospray íntegro. Na segunda dessecação, né, havendo a necessidade de uma sequencial, se eu for fazer um glufosinato,
aí eu trabalho com outra tecnologia, nesse caso a gente, né, disponibiliza e tem o Risospray extremo. E caso haja necessidade de fazer uma pós-emergência, se porventura sobrou alguma coisa na pós-emergência, a gente pode fazer sim a associação do DIN ou do FOP junto com o Risospray íntegro. Tá joia, pessoal? Então esse é o nosso posicionamento. E assim, de verdade, é uma tecnologia que ela tem muito, pessoal, mas muito para agregar, principalmente nessas plantas daninhas que realmente são de difícil controle. Tá joia? Bom, eu queria agora chamar aqui o pessoal, porventura a gente tiver alguma pergunta, algum questionamento, que vocês fiquem à vontade, podem colocar no chat, pessoal, que a gente vai estar respondendo a vocês aqui. Eu até vou dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. Bom, chegaram algumas perguntas aqui. O Marcelo aqui de Londrina. Marcelo, então vamos lá. Rafael, quais são as características importantes nos óleos que podem fazer a diferença no controle de plantas daninhas, né? Excelente pergunta, Marcelo. Então, assim, ó, o nosso foco aqui hoje, a gente está falando principalmente no manejo, né, de capim amargoso, das plantas daninhas aqui de folha estreita, de maneira geral, especialmente ao capim amargoso. Então, existe grande característica que pode fazer total diferença, né? Uma delas é realmente, isso na verdade a maioria dos óleos tem, né, que é esse poder antievaporante, então de realmente fazer a proteção da gota, mas o grande diferencial é realmente fazer com que a molécula do produto ela consiga aumentar, fazer com que a molécula do produto ela consiga penetrar mais dentro da planta, dentro dos tecidos da planta e translocar de uma forma mais rápida. O professor Robson deixou isso muito claro, né, que em torno aí de 20% do produto é absorvido. Então, se eu tenho uma tecnologia que consegue realmente potencializar esse efeito, consequentemente, eu vou potencializar, né, a ação do herbicida. Ok? Partindo para uma segunda pergunta, agora nós vamos subir lá para o pessoal lá do Mato Grosso. O Lucas está perguntando aqui, Rafael, você acredita que a redução do volume de cauda pode influenciar na eficiência do herbicida aplicado? Ô Lucas, essa pergunta sua ela é bem interessante e muito importante. A gente entende o seguinte, né? Quando a gente fala em redução de volume de cauda, a gente sabe que muitos pesquisadores defendem, né, esse posicionamento, outros acreditam que a gente precisaria trabalhar um pouco, né, com volume de cauda um pouco maior, mas a gente entende o seguinte, o ideal é que se fizer uma aplicação com um volume de cauda mais baixo, a gente vai precisar, e dependendo do que eu for fazer, se é um produto de contato, eu vou precisar sim ter gotas mais finas, e aí o meu risco, né, as minhas condições de clima, elas vão ficar um pouco mais restritas, né? Mas se eu trabalhar com um produto, por exemplo, sistêmico, eu trabalhando com uma redução de volume de cauda, eu vou estar concentrando mais o produto nessa cauda de aplicação, eu posso ter uma resposta, né, realmente um efeito positivo, interessante no controle das plantas daninhas. Tá joia? Nós vamos partir agora lá para o estado de São Paulo. O Henrique aqui de Assis, o Hélio, desculpe, de Assis, está perguntando, Rafael, eu posso substituir um óleo recomendado por íntegro sem afetar a eficiência do graminicida? Essa pergunta do Hélio ela é bem interessante também, e na verdade é uma das perguntas que a gente mais escuta no campo, no dia a dia, junto com os nossos parceiros, né, com os nossos produtores. E Hélio, eu respondo para você o seguinte, pode substituir o óleo recomendado pela empresa com toda a segurança, tá? Com toda a segurança, porque realmente essa tecnologia ela foi desenvolvida para realmente usar junto com o FOP, usar junto com o DIN, para maximizar, né, a sua eficiência e o seu controle. Então, seguramente, tá? Seguramente você pode sim fazer essa substituição. Tá joia? Pessoal, até pelo tempo, a gente até tinha mais algumas perguntas aqui, e eu realmente agradeço, né, a participação de cada um de vocês. Como eu disse no início, né, esse é o primeiro de 5 encontros que nós vamos fazer aqui do segundo workshop internacional Gota Protegida. Na semana que vem a gente vai trazer um tema, nós vamos focar no manejo, né, de buva. Nós vamos trazer aqui o professor Leandro, lá de Palotina, da Universidade Federal do Paraná, que também tem a Supra Consultoria. E eu queria realmente, de novo, agradecer a cada um de vocês e nos vemos aí na semana que vem. Tá joia, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.